Bom dia, meu nome é Núbia. Eu vou iniciar agora a apresentação da produção de tijolo ecológico a partir do bagaço de malte da cevada. Os componentes do grupo é o Flávio, a Mariana e eu, Núbia. Conciliar o desenvolvimento sustentável e econômico tornou-se uma tarefa muito árdua. O impacto das atividades industriais sobre o meio ambiente, ele alavancou as práticas sustentáveis que miram atingir a cadeia de produção completa, ou seja, desde o início do processo até o produto final. Nesse cenário de discussões surge o conceito de desenvolvimento sustentável, que ele é baseado na capacidade de gerenciar o desenvolvimento econômico atual sem que o meio ambiente seja penalizado. Isso se deve à preocupação com o legado deixado para as próximas gerações. Nós queremos diminuir ao máximo os impactos causados anteriormente. A sustentabilidade ela é, sem dúvida, um dos termos mais comentados no novo milênio, sendo que esse conceito ele envolve os mais diversos setores. A cerveja é uma bebida de ampla difusão e intenso consumo, conhecida em diversos países do mundo. O Brasil, por exemplo, é um dos grandes consumidores de cerveja. Em 2016, foram fabricados 14,1 bilhões de litros de cerveja por ano, segundo o Serve Brasil, e isso coloca o país no ranking global atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Na última década, o consumo mundial aumentou uma taxa de 5% ao ano, com destaque para cervejas artesanais. Em relação à indústria cervejeira, os resíduos mais gerados deles encontram-se no bagaço do malte. Isso explica porque o bagaço do malte é um resíduo que gera maior volume, de 14 a 20 litros para cada 100 litros de cerveja produzida, além de representar 85% do total de resíduo da indústria cervejeira. O bagaço do malte ele é muito utilizado como ração animal. Só que como a quantidade desse resíduo é muito produzida no Brasil, cerca de 2 milhões de toneladas por ano, tem despertado interesse na busca de novas alternativas de destinação. De maneira análoga a isso, a construção civil ela tem crescido bastante, o que causa certa preocupação com relação ao meio ambiente, porque ela apresenta-se como uma das maiores consumidoras de matérias-primas naturais. A construção civil ela utiliza algo entre 20% e 50% do total de recursos naturais consumidos pela sociedade. E hoje, ele é a indústria com o maior setor consumidor de recursos naturais que tem. Portanto, investir neste campo é muito adequado às condições de trabalho, habitação popular e reaproveitamento dos resíduos, ou seja, impacta no contexto ambiental, social e é uma inovação no setor civil. Inspirando-se nessa situação, o nosso projeto demonstrou que é possível incorporar resíduos sólidos industriais em tijolos e obter produtos duráveis, além de ecologicamente correto, possui qualidade e durabilidade. Para essa revisão, nós escolhemos 12 artigos denominados de A1 a A12 e utilizamos 30 referências literárias, das quais 12 tratavam exclusivamente da fabricação de tijolos ecológicos. Para a escolha desses artigos, levou em consideração a viabilidade do malte, o descarte do malte, sustentabilidade, resistência e durabilidade dos tijolos ecológicos. Todas as formulações de tijolos ecológicos, elas utilizaram os seguintes ingredientes em comum como base: o solo, que é um material de extrema importância na construção civil, e conhecer os tipos de solo é crucial, porque ele é determinante para as fundações, estruturas e tipos de edificação. O solo ele é de grande relevância para determinar a escolha entre os fatores relevantes, e entre os fatores relevantes estão a densidade, a porosidade, a consistência e a relação do solo com a água. E existem três tipos de solo que são comumente utilizados na construção civil: o arenoso, o argiloso e o siltoso. O arenoso ele é composto em sua maioria por areia, e ele é um desafio para a construção civil, porém, alguns estudos eles comprovam que estradas construídas com solo arenoso, elas não produzem muita lama em época de chuva e também não produzem muita poeira em época de seca. O solo argiloso, ele é o tipo de solo mais encontrado no Brasil, então ele é o mais utilizado, é responsável pela fabricação de tijolos, telhas, azulejos e pisos cerâmicos. Ele possui grande capacidade de aglutinação e forma lama facilmente, e também é altamente denso quando não há umidade. E o solo siltoso, que é considerado um tipo ruim de solo. Ele é responsável pela qualidade inferior das estradas, produz grande quantidade de lama quando chove, e também é comum nesse tipo de solo a erosão e a degradação natural, e por isso ele precisa de maiores cuidados e manutenção. A água, que é o maior ligante, é o principal ligante da produção de tijolos. O cimento, que é basicamente um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes. É de grande importância na construção civil porque ele serve de base para criar uma massa que une outras matérias-primas. E a biomassa,
que são os ingredientes naturais que foram utilizados na fabricação do tijolo, que é o bagaço da cana, o bagaço de malte. Essa tabela é a tabela das análises que foram realizadas, de todas as análises que foram realizadas de todos os artigos, e elas foram regidas de acordo com as normas. A análise granulométrica foi regida de acordo com a norma 7.181 de 2016 da ABNT. A análise de absorção à água e resistência à compressão simples foram realizados de acordo com a norma 10.836 do ano de 94. E os testes físicos e mecânicos, como resistência à compressão simples, também foram baseados na ABNT, na norma da ABNT 8.492 do ano de 2012. Essa tabela é a tabela com o resultado das análises. As determinações de resistência à compressão, elas seguiram os procedimentos da ABNT, a norma da ABNT 10.836 do ano de 94. É uma norma importante porque ela é capaz de indicar as variações da qualidade de um concreto, seja com relação à dosagem, seja quanto a seus insumos. Foram realizadas, é um teste que foi realizado nos estudos A1 a 11, após o período de cura, que é de 28 dias, e somente no estudo A12, que foi realizado com 7 dias. Essa norma ela estabelece valores médios iguais ou menores a 2 megapascal e valores individuais maiores ou iguais a 1,7 megapascal para que o tijolo seja viável. Dessa forma, os tijolos apresentados em A3, A7, A9, A10 e A12 e o A8, eles atenderam os índices de resistência à compressão previstos na legislação. O teste de absorção à água, ele determina a possibilidade de acontecer quebras e fissuras no produto, assim como a capacidade de absorção do mesmo. É realizado de acordo com a norma da ABNT 10.836 do ano de 94, e essa norma ela estipula para valores médios menores ou iguais a 20% e para valores individuais menores ou iguais a 22%. Os estudos apresentados em A2, A3, A6, A8, A9, A10 e A11 apresentam valores menores ou iguais a 20%, e, portanto, eles atendem às exigências estabelecidas pela ABNT. O valor apresentado no estudo A12 ele foi muito divergente dos demais, porque o teste ele foi realizado num prazo de 7 dias após a fabricação do tijolo, o que ressalta a importância de que a realização dos testes ela ocorra somente após o período completo da cura, que é geralmente de 28 dias. A análise granulométrica, com a análise granulométrica, nós obteremos uma curva que mostra a proporção do tamanho dos grãos da amostra analisada. Com essa proporção em mãos, nós somos capazes de atribuí-los ao nosso material. Ela é regida de acordo com a norma da ABNT 7.181 e ela determina que para a produção de tijolos de solo-cimento é ideal que o solo tenha entre 10% e 20% de argila. Esse resultado ele pode ser observado nos estudos A8, A10 e A12 e atende à norma da ABNT. O teste de vidro ele é um teste preliminar e ele não é obrigatório, não sendo, portanto, regido por nenhuma norma. Ele consiste na caracterização de qualidades específicas do solo e determina que o solo ideal tem entre 45% e 90% de areia, 10% e 55% de silt e teor de argila menor que 20%. Ele foi realizado somente no estudo A8 e determinou um solo em sua maioria arenoso. Nós podemos observar durante essa pesquisa, que a análise de resistência à compressão e a análise de absorção à água, elas são comuns no processo de produção dos tijolos ecológicos. O gráfico 1 descrito abaixo, que é esse gráfico que está mostrado, que está aí no slide, ele apresenta uma comparação entre essas análises. Com base nele, a gente observa que quanto maior a resistência à compressão, menor o teor de absorção à água do tijolo. Isso se deve ao fato de que a resistência à compressão ela proporciona um menor ângulo de contato com a água, diminuindo, portanto, a molhabilidade. Baseado nos estudos apresentados, nós podemos concluir que os tijolos ecológicos produzidos nos estudos pesquisados foram satisfatórios sob o ponto de vista de aceitabilidade na construção civil e sustentabilidade. Fazem necessários estudos complementares utilizando outras formas de incorporação dos ligantes, com o objetivo de aumentar a estabilidade do tijolo e analisar o seu tempo de vida. E considerando todas as análises físico-químicas, bem como o tipo do bagaço de malte e o percentual do mesmo, e objetivando a produção dos tijolos ecológicos como alternativa a uma maior sustentabilidade da construção civil, nós chegamos à conclusão de que uma boa formulação do tijolo é essa apresentada na tabela, que tem 30% de cimento Portland, 65% do bagaço de malte e 5% de água, para poder formular o tijolo.
Essas são algumas das nossas referências e agradecemos pela atenção.